E aí, turma, tudo bem? Estamos aqui em mais um EducarCast, o canal de comunicação que vai revolucionar a educação. Muitos temas importantes serão debatidos aqui. Iremos falar sobre bolsas de estudos e muito mais. E no programa de hoje, nós temos um convidado mais do que especial. É meu amigo, trabalhamos juntos, somos colegas de trabalho e é um prazer receber na nossa bancada um professor de educação física que faz um sucesso muito grande no Centro Universitário Gami Souza. Tem um trabalho de inclusão muito bonito também. E na bancada do podcast, com vocês, professor Paulo Pimentel. Olá, Pimentel, tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui, é um prazer participar, né? Quero agradecer e dizer para você o seguinte, que você é uma referência para a gente, né? Uma pessoa super importante dentro todo esse trabalho que você diz aí, né? Tem sempre a sua participação por todo o suporte que você dá para que a gente possa realizar esse trabalho. Não é nada disso, Paulo. Nós fazemos um trabalho em equipe, é um time só. Então hoje, se o Centro Universitário Gami Souza faz esse trabalho de inclusão bacana, tem essa importância na área da educação, principalmente um trabalho voltado para as comunidades, é uma parceria constante com os professores, então eu sou muito grato a todos vocês, professores, funcionários técnicos, administrativos, pelo trabalho que vocês realizam em equipe. Então, na verdade, esse trabalho é nosso. Então, se eu hoje sou uma referência para você, tenha certeza que a recíproca é verdadeira. Você também é uma referência para mim. Que bom, que bom. É muito bom fazer parte dessa equipe, desse time, né? E saber que a gente pode realmente transformar a nossa sociedade através da educação. Isso. E por falar em educação, eu quero te fazer uma pergunta básica. Quem é o professor Paulo Pimentel? É difícil responder isso, hein? Vamos lá, quem é o Paulo Pimentel? Eu diria o seguinte, uma pessoa alegre, que vive feliz, que gosta do que faz, que é apaixonado por tudo que faz e que teve uma infância, né, que não foi muito fácil, né? Eu não venho de família rica, eu venho de uma família classe média abaixo, tinha que, com meus 12 anos, trabalhar, tinha que... não gostava de estudar, né? Que eu fui gostar de estudar só quando cheguei na universidade. Engraçado, né? Quando eu cheguei na universidade é que despertou a minha vontade de estudar. E eu sei por quê, né? Sei porque é onde eu fui fazer o que eu gosto, fui ler o que eu gosto, fui fazer as leituras de tudo que eu tinha interesse. Até chegar na universidade, eu era obrigado a fazer. Então, sempre gostei e digo para os meus alunos, faço aquilo que gosta e eu sou apaixonado pelo que eu faço. Pimentel, excelente a sua colocação, porque muitas pessoas só se encontram, assim, do ponto de vista profissional e acadêmico, depois que ingressam na educação superior. Parece que a educação superior abre novos horizontes para as pessoas. Mas em falar sobre quem é o Paulo Pimentel, eu soube aqui, li no seu release, que você trabalhou num botequim vendendo cachaça. É verdade. Foi uma fase muito importante para mim. Acho que eu aprendi muito dentro daquele botequim, né? Tenho fatos para contar, histórias para contar maravilhosas, né? Dentre elas, posso contar uma especial? Pode, fica à vontade. Eu trabalhava no botequim com meu pai e estudando para uma prova na faculdade, um rapaz chegou e me pediu uma cachaça. Só que eu estava tão compenetrado que eu não queria parar de ler o livro, de ler o que eu estava lendo. Eu estava, na melhor parte ele vai me pedir uma cachaça, eu não queria tirar o olho do livro. E fui servir a cachaça com o livro na mão. Então, com uma das mãos eu lendo e a outra a cachaça. E na hora que eu terminei de servir a cachaça para ele olhou para mim e falou assim, não sabia que pra servir cachaça tinha que ler, não. Cara, na época aquilo me deu uma raiva tão grande, mas que hoje eu achei o máximo para contar isso. Com certeza, essas histórias é que edificam o nosso legado, né? Poxa, Paulo, no caso da cachaça, quem estava errado era você, porque era o ambiente do nosso amigo lá que queria tomar uma cachaçinha, não é isso? Mas brincadeiras à parte, eu queria te perguntar o seguinte, a sua formação acadêmica, na educação básica, você estudou em escola privada ou pública? Escola pública, né? Todo o meu trajeto foi em escola pública. Para não dizer que foi todo, os últimos 2 anos, né, eu decidi parar de estudar no primeiro ano do ensino médio e fiquei 2 semanas sem estudar. Depois de 2 semanas, acho que a ficha caiu e eu falava assim, por não querer vender mais cachaça, eu falei, não, se eu não estudar, vou ter que vender cachaça. Eu falei, não quero isso pra mim. Voltei e aí
consegui uma escola particular para estudar à noite. Trabalhava durante o dia. E foi aonde teve a virada da minha vida. Ah, legal. Eu acho a sua história incrível, que a sua história se repete em muitos lares. A garotada não gosta de estudar, muitos meninos preferem jogar uma bolinha, coisa e tal, e depois vem a coisa da educação, eles se encontram na educação e traçam uma trajetória de sucesso através de um curso superior. Agora, o Paulo Pimentel, pai, cobra dos filhos estudos? Eles vão assistir isso, né? Eu vou estar me dedurando aqui, cobro muito. Né? Eu tenho 2 filhos, né? Uma se formou agora há uns 2 anos em médica, né? Meu orgulho. E o meu filho faz odonto, que também está terminando esse ano, no final do ano ele está terminando. São 2 orgulhos e eu sempre bati muito que estudar é importante, né? Bacana essa sua postura, você é um excelente chefe de família, um excelente marido, um excelente pai, a gente te acompanha e sabe o quanto você, assim, valoriza essa questão familiar, isso é importante. E dando prosseguimento à nossa conversa aqui, eu gostaria de saber agora um pouquinho sobre educação. Você é mestre em educação física, está fazendo doutorado em educação, o que representa a educação superior para você? Para mim tudo, né? É onde eu me realizo, né? Onde eu mudei minha vida. Engraçado, você me pergunta sobre o ensino médio, né? Onde eu atuo hoje, né? Eu também sou professor do estado do Rio de Janeiro. E assim, eu digo para os meus alunos, o ensino superior foi o que mudou a minha vida, né? Sem o ensino superior eu não seria ninguém. E as pessoas hoje, a gente tem uma política ou uma geração que não acredita nisso. Isso me deixa desesperado. Eu fico, gente, como? Pobre só muda a vida estudando, né? As outras formas que eles têm para mudar a vida não me interessa. Então, eu só acredito através da educação. E quando a gente pega uma geração que não acredita nisso, me deixa desesperado em relação ao futuro. Interessante a sua fala, porque a gente percebe que a geração Z, hoje, ela é muito imediatista. E muitos meninos e meninas, até pessoas mais velhas, né, não estão querendo ingressar no ensino superior. Eles acham que através de um curso, através das redes sociais, eles podem vencer na vida. Claro que existem exemplos de pessoas que vencem na vida através das redes sociais, por exemplo, mas é 1 em 1 milhão. A educação superior é fundamental na vida deles. E para isso nós estamos aqui no EducarCast para promover esse trabalho de conscientização das pessoas. Nós queremos persuadir a sociedade para demonstrar a importância que a educação tem na vida das pessoas. A gente acredita que eu costumava citar Romário, né? Mas hoje eu tenho que citar Neymar, que vão ter todo mundo vira Neymar. Não, Neymar só tem um. Romário só teve um, Ronaldinho Fenômeno só teve um. E a Virgínia, que todo mundo hoje idolatra, só tem uma. Então, assim, como é que a gente vai ganhar dinheiro não sendo eles? É verdade. E já que você tocou num assunto que está sendo muito assim comentado nos dias de hoje, nós estamos prestes a uma Copa do Mundo. Você acha que o Neymar vai ser convocado? Eu acho que não. A bolinha que ele tá jogando tá pequenininha. Meu filho que não me escute, que vai ficar revoltado falar assim. Inclusive, eu lembrei agora que você é professor da disciplina de futebol, né? Que é um esporte popular, né? Que no Brasil todo mundo já nasce com uma bolinha no berço. Mas o problema hoje é que a geração que a gente tem na seleção brasileira ainda depende do Neymar. Não tem ninguém melhor do que ele, ninguém que se destaque dentro da seleção brasileira. Então, assim, a gente está com vários atletas, mas ninguém tem mais aquele amor pela seleção. A gente está perdendo esse encanto que o brasileiro tinha em relação à Copa do Mundo, né? A gente está aí há 40, 50 dias da Copa e a gente não vê mais nenhum brasileiro comentando, ninguém feliz, ninguém vivendo mais isso. Eu acho que isso tá terminando e há a tendência da gente ficar muitos anos sem ganhar uma Copa, tá? Você acha isso? Eu acho. Meu Deus, eu como torcedor do Botafogo estou muito preocupado. Se meu time acabar, eu vou torcer para quem? Mas o Botafogo não vai acabar, fica tranquilo. O texto vai dar um jeito. Tá difícil, Pimentel, tá muito difícil. Voltando pro tema educação, eu sei que você é um expert em estágio. E eu acho que o estágio representa a porta de entrada no mercado de trabalho. É a primeira experiência do universitário com o mercado de trabalho. O que você acha do estágio na educação física? Realmente habilita o aluno a ter a parte prática e está, assim, pronto para ingressar numa academia assim que formado? Engraçado você falar isso em relação ao estágio, né? Uma coisa tão chata, né? Na época de aluno eu achava isso
uma coisa super chata e ter que fazer todos aqueles documentos, ter que relatar todas aquelas atividades e o professor me cobrando e eu não entendia dessa importância. Depois de anos, fui eu trabalhar com estágio. E assim, eu acho que o estágio é fundamental. É a relação que a gente tem com a teoria da faculdade, com a realidade do mercado de trabalho. Então, se eu não faço um bom estágio, se eu fico lá, e aí eu vou me entregar agora, tá? Se eu fico lá fazendo estágio no botequim do seu Joãozinho, eu falo isso nas minhas aulas e os alunos não entendem por quê, né? Porque eu trabalhei no botequim, ninguém vai ser excelente trabalhando no botequim do seu Joãozinho. Então, assim, o que é o botequim para mim? É a relação do seguinte, aquelas pessoas que enganam que estão fazendo estágio, aquelas pessoas que vão fazer estágio para ganhar um dinheirinho, né? Vou lá para ganhar um dinheirinho. E não tem ninguém para ensinar. Não façam isso. Vão para um estágio de qualidade. Vão para aprender. Vão para ser melhor. Porque a gente vai conseguir ganhar R$12 hora aula. Legal, pô, para o estagiário que não ganha nada é ótimo. Só que é o seguinte, quando você se formar, sabe o que o seu Joãozinho do botequim vai fazer contigo? Vai pagar 13, vai te dar um aumento. Tá ferrado. E aí vai dizer que a educação física paga mal. Paga mal para quem não tem a visão que aquilo que se aprende na faculdade tem que se colocar no mercado de trabalho. E tem que se colocar e aprender com o melhor. Porque eu só vou ser bom fazendo com o melhor. Mais ou menos, não serve para nada. E já que você está falando de mercado de trabalho, eu concordo plenamente com você em relação a essa questão do estágio. Eu vejo que muitos alunos retardam até a formação, que eles priorizam o estágio em detrimento da sala de aula. Mas falando de estágio e em sequência de mercado de trabalho, como está o mercado de trabalho da educação física? Olha, a gente já teve melhor, né? Já estivemos na crista da onda e foi uma fase muito grande em relação à procura de educação física, mas é um mercado que ainda está aberto. É um mercado que ainda tem muito como um fator de mercado, né? Possibilidades de trabalho. Mas depende hoje, apesar de estar um pouco mais restrito, ainda hoje é um local que você consegue emprego. Hoje na Gami Souza, 90% dos nossos alunos saem da faculdade com garantia de emprego. E tanto é que perturba a gente, né? Vive lá perturbando a gente. Eles se formam, eles colam o grau na sexta, eles terminam a disciplina da B2, nem é da B3. Na sexta-feira, na segunda, ele está pedindo antecipação, porque ele já tem alguém querendo contratar. Eu vejo isso, realmente é verdade. Eles querem antecipação de colação de grau e ficam lá forçando uma barra muito grande para que consigam essa colação de grau, né? Mas eu acho isso bacana porque isso demonstra o resultado que o curso traz. Na verdade, é a questão da empregabilidade. Porque se o aluno está querendo acelerar a formação dele, é que certamente ele já tem um emprego e começa a ganhar o dinheirinho dele. Isso é bem legal. É um curso, na minha opinião, Paulo Pimentel, que tem um retorno muito interessante em relação ao mercado de trabalho. Porque o aluno já sai da faculdade empregado. E o mais interessante é que ele pode trabalhar em vários setores. Pode trabalhar na academia. Essa diversidade é muito legal. Eles podem trabalhar no clube de futebol, podem trabalhar na escola, com dança, enfim. Existe uma série de atividades que cada um vai buscar dentro da sua expertise, dentro da sua tendência. Eu agora, pessoal, eu vou tentar pegar o professor Paulo Pimentel pelo pé. Gente, é o seguinte, o curso de Educação Física tem duas habilitações. Tem o bacharel e tem também a licenciatura. Professor Paulo Pimentel, qual a sua preferência, pelo bacharel ou pela licenciatura? E se você pode esclarecer para os nossos seguidores qual a diferença de uma habilitação para a outra? Bom, muito difícil, né? Mas a minha preferência é pela licenciatura. Eu sempre sou atuante da área educacional, sempre trabalhei no ensino fundamental, no ensino básico, mas a minha vertente sempre fui mais focado para a licenciatura. Porém, hoje eu trabalho num curso de bacharel, aonde a gente consegue uma relação muito legal e atende muito o mercado de trabalho. E como é que funciona isso? Nessas duas habilitações. A licenciatura, ela é para atuação no ensino básico. E o que seria o ensino básico? Educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, que é do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano, e ensino médio. Então a licenciatura só pode atuar aqui, né? Nisso que a gente acabou de definir para vocês. E o bacharel seriam todas as outras áreas. Todas as outras atividades é bacharel.
Então, trabalhar com esporte, trabalhar com musculação, com fitness, com dança, com crossfit, o que você me perguntar, a galera pergunta muito, Paulo, projeto social, é licenciatura ou bacharelado? É bacharelado. Atuou fora da educação básica, significa bacharel. O interessante é que você é muito experiente, porque você trabalha no município como professor, trabalha no estado como professor, então você atua na área da licenciatura, da educação. E no bacharel você também trabalha como professor, mas na educação superior. E também atua no bacharel e na licenciatura. E assim, para mim, eu sou igual jogador de futebol, né? Para mim é um prazer estar atuando. Então assim, eu curto cada momento de eu estar ali no campo, de eu estar na prática, de eu estar tendo convivência com eles. E eu gosto muito de esporte. Eu acho até, às vezes, discutindo com alguns colegas, eu digo assim, eu acho que eu passo isso para os meus alunos, né? Eu sou competitivo, eu gosto da competição, eu gosto do esporte. Eu já presenciei isso, pessoal. Um campeonato universitário, professor Paulo Pimentel como treinador do time de futsal. Só para resumir a história, a segurança teve que ficar ao lado do professor Paulo Pimentel. É mentira? Mas os caras estavam errados, tá? Eles estavam tendenciosos. Mas eu quero te dizer que é muito bom trabalhar com você. Você traz uma energia muito boa para o centro universitário. Mas eu tenho certeza que a Gami Souza foi o lugar que você teve mais dificuldade para conquistar o seu emprego. Conta para os nossos seguidores como é que foi o seu processo seletivo para ingressar no Centro Universitário Gami Souza. Eu já tô rindo, não foi à toa, né? Ó, eu tava num campo de futebol, nunca vou esquecer isso da minha vida. Recebo o telefone tocando no meu bolso. O chefe não deixava atender o telefone e ele tocando. Eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou atender? E o telefone insistia, não parava de tocar. E aí eu falei pro amigo meu, que a gente trabalhava em dupla, eu falei pro amigo meu, eu vou sair rapidinho pra atender o telefone, que estão insistindo pra falar comigo. E segura pra mim? Aí ele, tranquilo. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, não tinha ninguém, atendi o telefone. Era quem? O meu reitor Vitor. E aí o cara me contrata da seguinte maneira, me fala assim, tô falando com o professor Paulo Pimentel? Falei, sim. Aqui quem tá falando é o Vitor. Eu sou da faculdade de Gami Souza, não era nem centro universitário. É verdade. E eu quero te contratar. Eu falei, legal, pô, maneiro e tal. Quando a gente vai marcar a entrevista? Não tô marcando a entrevista não, você já tá contratado. Eu falei, calma aí, eu não te conheço. A gente não falou de salário, como é que eu tô contratado? Não é assim não, rapaz, ainda tem algumas coisas e tal, aí. Não, você tá contratado. Falei, gente, não, calma aí, não é assim que funciona. Você me dá pelo menos até a noite pra eu responder? Você tem até a hora, tá? Te ligo de novo. Falei, esse cara é maluco. É verdade, pessoal. Claro, eu tinha prazo para contratar um coordenador para o curso, um treinador para o curso, é como se fosse um time de futebol. E eu aproveitei esse momento para contratar o Paulo Pimentel por telefone, mas saibam vocês que antes eu fiz um levantamento. E as referências que deram do professor Paulo Pimentel desprezava qualquer tipo de entrevista ou processo seletivo. Eu sabia que ele estava habilitado a assumir o cargo. Trabalhamos juntos há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, não. Mais de 11. Você entrou em 2013, não foi? Foi. Então, nós estamos em 2026, 13 anos, estamos juntos. Às vezes a gente diverge, mas a gente sempre se respeitou e sempre assim um torceu pelo outro, né? E esse ambiente de trabalho que nós mantemos lá na Gami Souza, e não só com você, mas com todos os professores e o nosso corpo de alunos também, eu acho que é um dos quesitos que faz a diferença na nossa universidade. Mas quem faz isso é você, né? Não, com todo respeito, quem faz isso é você. E assim, a única coisa que eu tive que entender muito rápido porque mesmo a gente não concordando com algumas coisas, a gente sempre discute antes de falar com a pessoa. Então, todas as minhas posições, você é a primeira pessoa sempre a saber. Né? Às vezes você não concorda, mas você sabe que eu vou fazer. Você fala, caraca, ele vai fazer, ele é maluco. Mas eu sempre te deixo, nunca te vendo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, que é a confiança, né? Assim como você passa pra mim essa confiança. Quando você vai tomar uma decisão que eu não concordo, eu fico sabendo antes. Não fico sabendo por outras pessoas, ou não fica um disse-me-disse. Então, às vezes a gente peca nisso, né? Não ser transparente. E você já me viu assumindo coisas que você falava assim, esse filho da mãe não fez e tá assumindo. É verdade, o professor Paulo Pimentel é levado. De vez em quando ele faz algumas coisas erradas,
Mas quando ele faz alguma coisa errada, ele confessa. O termo é assim, olha, fiz besteira. E trabalhar com lealdade, pessoal, faz toda uma diferença. A equipe fica coesa, integrada e é muito bom trabalhar com quem você confia. E falando em confiança, eu quero trazer um outro tema que está sendo muito debatido nos dias atuais. É uma política pública chamada Pé de Meia, que foi estabelecida pelo governo Lula. Paulo Pimentel, você acha que é de bom tom o governo federal pagar R$200 para diminuir com a evasão e o abandono escolar para os alunos do ensino médio? Eu penso que sim, né? Porque assim, a gente tem todos os tipos de alunos, né? E existem alunos que não têm o que comer, não têm o que vestir e não tem como ir para a escola. E a família não tem condições realmente. Existem situações que a gente pensa naquelas pessoas que não precisam e recebem. E isso eu sou contra, né? Essas pessoas. Mas a culpa não é do governo, a culpa são das pessoas. Porque se eu oferto uma coisa que vai ser positivo para algumas pessoas, quem não precisa pega por quê? Então, o governo tem um projeto bom, mas as pessoas na hora de implementar e as pessoas, a própria população, é que trazem prejuízo para o projeto, né? Mas assim, eu sou a favor sim, porque eu tenho alunos que não têm tênis, que não têm o que comer e ficam na escola para poder comer. Então, e não só isso, né? Não só o pé de meia, como existe também nas universidades públicas uma bolsa para as pessoas de baixa renda e que ninguém divulga e que ninguém diz que é preciso, mas que tem muita gente que não consegue, mesmo sendo pública, se manter. Não tem o dinheiro para se manter lá, para comer, para se vestir. E aí, a gente vai continuar com essa branquitude na nossa sociedade, fingindo que o mundo é maravilhoso? É isso que a gente vai fazer? E só serve para os brancos, né? Ou para os europeus? Então a gente tem que ter uma sociedade para todos, na minha opinião. Olha, eu me coaduno o seu posicionamento, né? Mas eu acho que uma política só, é como tem aquele ditado, uma andorinha não faz verão. Quando o governo estabelece uma política, eu acho que ele só consegue resolver parcialmente, porque, por exemplo, nós sabemos, é senso comum que a educação pública, eu estou me referindo à educação básica, está precarizada. Quando você estabelece uma política de pé de meia, que você dá R$200 para o aluno para mantê-lo na escola, para não gerar evasão, é uma política de retenção de alunos, não é isso? Essa política por si só não vai resolver o problema da educação. Eu acho que o grande erro do governo é esse, investe em uma, duas políticas para melhorar a qualidade da educação hoje. Não é só o pé de meia que vai melhorar a qualidade, vai reter. Mas e a capacitação dos professores? E o salário do professor? Então tem que ter uma gama de políticas, um mix de políticas que efetivamente vão gerar uma mudança na educação de hoje. Uma política só não vai dar conta de mudar a educação que a gente deseja para os nossos filhos. Mas tem que ter várias ações, tem que pensar nos professores, tem que pensar na qualidade da merenda escolar, tem que pensar em motivar esse aluno para que efetivamente nós tenhamos uma educação de qualidade que vai promover a transformação na vida da nossa sociedade. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que isso é a maior verdade que tem, né? Tanto é que a BNCC, como ela vem com novas disciplinas, com novas possibilidades que a sociedade realmente precisa, mas não prepara o professor. Pega lá e joga, né? Então isso traz, sim, esse déficit dentro da nossa educação, dentro dos nossos sermos atrativos, né? Porque hoje eu tenho que conquistar o aluno. Hoje eu tenho que fazer o aluno gostar de mim. Porque se ele não gostar de mim, ele não vai à escola, ele não vai na minha disciplina. Eu tenho que mudar o meu processo. E a gente, assim, o professor, ele perdeu a credibilidade junto à sociedade, né? Ele não tem mais essa adoração, ele deixou de ser o ídolo. E ele tem que ter ciência disso. Então a gente tem que modernizar a educação no nosso país para que ela seja atrativa e eu consiga ter jovens dentro da escola, né? Mas eu tenho que dar subsídio para o professor se transformar a isso, né? Por exemplo, toda a tecnologia que a gente tem hoje na nossa sociedade, o professor deixou de ser a pessoa que informa. A informação não está mais comigo. Está onde? Está na internet. E eu vou ficar fingindo que ela não existe? Eu vou fingir que o aluno não tem conhecimento? Eu não vou utilizar? Então,
A gente tem que modernizar sim os professores, temos que capacitar para o mundo atual. E isso não é feito pelo nosso governo. Eu não acho que foi o professor que perdeu a autoridade. Eu acho que as coisas se ressignificaram. E essa nova sociedade que se apresenta no século XXI desvaloriza muito a educação. Quanto menos se estuda, mais existe a possibilidade de manobras. Mas não vamos entrar na questão política e eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade de saber. Todo professor de educação física ele tem uma tendência para um esporte, para uma área, para uma disciplina. O Paulo Pimentel, ele é ligado a que esporte? Olha, eu digo assim, ao esporte eu sou ligado sempre, né? Eu gosto do esporte. Eu sou um dos caras, tanto é que a Gami Souza é um dos poucos currículos que tem na sua grade vários esportes. Né? A gente tem o Quarteto Fantástico separado, que hoje quase ninguém utiliza. A gente tem os novos esportes dentro da grade, como o beach tênis, o badminton, o futevôlei, tá na nossa grade. Então, eu sou apaixonado por esporte e eu acho que eu levo isso pro curso, né? Dentro das nossas reuniões de colegiado, lá de NDE, eu sempre voto a favor da manutenção dos esportes. Porque é um mercado muito bom e a gente não pode abrir mão disso. E aonde a gente ganha? Na qualidade. Mas hoje tem 2 esportes que eu sou apaixonado. E não é o futebol. Quem pensou nele se enganou. Eu adoro o vôlei e o handball. Eu fiquei sabendo disso, que você é um apaixonado pelo handball. E o handball é interessante que é um esporte escolar. Sim. Tem toda é praticado na educação básica. As crianças jogam handball, jogam voleibol, jogam futsal também. E é um esporte que você traz, na verdade, da licenciatura. Com certeza. Hoje eu acho que o bacharel, né, na minha visão, né, na minha humilde visão, a tendência é para musculação, é para outros segmentos assim que são mais rendosos do ponto de vista econômico, né? Então os alunos hoje preferem se formar, eles se formam para serem professores de musculação, porque a musculação também dá mais retorno para o professor que atua naquela área. Seria isso? Mas se ele entender dos esportes, esse aluno que pratica esporte, que gosta da prática esportiva, é que vai procurar ele para ser personal. E se ele entender as mecânicas de cada esporte, facilita ele atuar como personal. Então, uma coisa não está desligada da outra, uma coisa está linkada à outra. Interessante. Então, existe assim toda uma conexão entre os esportes e isso daí com certeza vai trazer resultados positivos para aquele aluno. Eu percebo, por exemplo, vou citar um ex-aluno, né, que é sucesso, que vai estar aqui nessa bancada. Em breve teremos aqui Patrick Lourenço. Patrick Lourenço, você está convidado a vir na bancada. Ele é boxer, ele é do boxe, não é isso? Se formou em professor de educação física, mas ele, além de dar aula em várias outras perspectivas da educação física, o forte dele, que inclusive está trabalhando para várias atrizes, é o boxe. Mas assim, dentro do boxe, vamos lá, que ele pegou uma pessoa que tem um desequilíbrio de membro superior, né? E aí ele vai fazer um trabalho de musculação, de reforço muscular, voltado para o boxe, para melhorar esse desequilíbrio. Que ele tenha dificuldade de core para fazer, porque é tudo que o boxe precisa. Então, se ele entende do boxe, ele vai poder levar isso tudo, linkar isso tudo para a área de reforço muscular, para equilíbrio muscular. Então, tem uma ligação entre a prática da musculação e o esporte. Eu não falei de esporte por um acaso, tem uma intencionalidade. Existe uma polêmica muito grande hoje na educação física, que é a possibilidade da implantação do tecnólogo. Então, das universidades implantarem um curso de 2 anos para que a pessoa se forme em professor de educação física. Você é a favor ou contra da formação em tecnólogo para o professor de educação física? Sou contra. Para mim é o início do fim, né? A gente tem uma situação em que o tecnólogo vai estudar 2 anos numa determinada área e pode atender a sociedade? Ou é um erro, né, muito grande, ou é uma omissão do sistema com FEF-CREF, ou incompetência. Não tem outra palavra para falar para eles. A gente vai jogar fora 27 anos de profissão. 27 anos que a gente luta para atender melhor a sociedade. E agora, a gente vai dar isso sem lutar, sem brigar? É sério? E o que o Conselho Federal e o Conselho Regionais estão fazendo? A gente tem que brigar pela qualidade, pela nossa profissão. Entendeu? Em contrapartida, um tecnólogo de 2 anos, a gente tem um curso de educação física que eles querem colocar 6 anos na resolução, 6
de dezembro de 2018. Então, assim, cadê os nossos governantes? Cadê as pessoas pensantes da educação física? Então, para mim, é um absurdo. A gente não tem que entrar nessa e tem que brigar mesmo, temos que nos manifestar, e eu tô vendo todo mundo aceitando isso passivamente. E a sua fala é óbvia, né? Isso representa um retrocesso, porque se a educação física a duras penas lutou, se valorizou e hoje está extremamente científica. Hoje nós temos mestrado em educação física, nós temos doutorado em educação física também. Hoje o profissional de educação física está inserido também na área da saúde e ele tem uma importância muito grande, principalmente depois da Covid-19. O professor de educação física atuou também na prevenção, assim como até na recuperação de pacientes da Covid que saíram muito debilitados e tiveram que passar pela mão do personal, daquele professor de educação física, para fazerem suas recuperações músculo-esqueléticas. Não é isso? Então, você colocar um curso de 4 anos em 2 anos, é lógico que você está precarizando a formação desse curso. E eu concordo plenamente com você. Eu acho que os conselhos, né, os profissionais de educação física devem lutar para que isso não aconteça. Porque está claro que isso é um posicionamento empresarial. Porque o mercado está com escassez de mão de obra, eles querem formar o tecnólogo em educação física para obterem mais mão de obra para as academias, para os locais onde o professor de educação física atua. É um retrocesso. Mais mão de obra barata, né? Eles só querem pagar menos e ter um lucro maior ainda. Se o cara vai se formar em 2 anos, provavelmente vão cortar a disciplina de fisiologia do exercício, biomecânica, anatomia humana. Ele vai ficar especializado em determinada área. Então ele não vai ter uma visão ampla da educação física. Ele vai ser um profissional com uma formação restrita. E ganhando menos, né? Eu quero saber qual é o tecnólogo. Eu conheço um tecnólogo que paga mais que ensino superior. Apenas um. Todos os outros é para pagar menos. Soldador de navio, que o cara tem que fazer curso de mergulho, tem que fazer solda embaixo d'água, esse recebe muito bem. Todos os outros é para pagar menos. Só isso. Fora isso, é só para pagar menos. Porque todos os outros, eu não tenho dúvida. Falando sobre formação, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Você, Paulo Pimentel, é professor de educação física e defende com unhas e dentes, eu vejo isso, a tua profissão. Você é um ativista da educação física, reclama pra caramba, bota pra quebrar, mas se posiciona. Você é um cara de posicionamento. Você não fica se escondendo, não. Você bota a cara, como você acabou de falar, a sua posição em relação ao tecnólogo. A pergunta que eu te faço é a seguinte: e a dupla formação? Você é a favor? Exemplo, o profissional de educação física que está atuando no mercado. Você é a favor que ele se forme também num curso que tenha aderência à educação física? Ele pode fazer uma nutrição ou um curso de fisioterapia? Isso vai agregar para a carreira profissional dele? Sou a favor, sim. Primeiro dizer para você o seguinte, eu não sou um ativista, né? Eu sou apaixonado pela educação física. Eu amo essa profissão. Eu não seria ninguém nem nada, né, se não fosse educação física. Eu participei e participo de tudo que for a favor da educação física, não me interessa qual é a nomenclatura, CONFEF, CREF, e sempre entrei em todos e nunca me envolvi com nada, né? Por isso me deixo à vontade de falar aqui, sempre falei para os sistemas, né, que tudo que precisar para melhorar a educação física pode contar comigo. E eu tô lá a favor da educação física, eu não tô a favor do sistema. Tá? Bacana, bacana. E eu quero te fazer assim, já finalizando o nosso programa, né? Porque tem muita resenha pra gente ainda. Mas eu quero te fazer uma pergunta para te colocar numa saia justa. Se você hoje fosse ministro da Educação, quais as medidas você tomaria para transformar a nossa educação pública numa educação de qualidade? Difícil essa resposta, hein? Mas eu digo que a gente, primeiro, né? Tudo que a gente conversou aqui. Primeiro, possibilitar educação para todos. E cada dia tá mais claro que a gente, na nossa sociedade, a gente tem uma divisão que é a educação para a classe rica, né? E a educação para a classe pobre. A gente, cada dia, tá mais distante dessas possibilidades e aumentando essa diferença. Então, diminuir essa desigualdade social, diminuir essa diferença de educação, para mim é o caminho, né? A gente só vai ter um país melhor se a gente minimizar as diferenças sociais.
É isso. Isso é muito flagrante. Existe essa dualidade entre a educação para o aluno de mais condições financeiras e a educação precarizada para aquele aluno que não tem condições de pagar uma escola privada. E essa relação público-privada, ela é muito expressa, está muito visível. Então, hoje, o aluno da escola pública que vai fazer um Enem não concorre em condições de igualdade com o aluno que se formou através de uma escola privada. Existe, sim, essa dualidade, e essa dualidade é flagrante. Bom, o nosso tempo já está se esgotando. Eu fiquei assim muito feliz com a sua vinda aqui. Primeiro pela nossa parceria de sempre. Você é um grande parceiro, um grande profissional. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com você. E eu quero deixar o microfone do EducarCast para você dar uma mensagem para seus alunos e a sociedade como um todo. Eu que agradeço, né, o convite, agradeço estar aqui. Para mim também é uma satisfação muito grande participar. E assim, esse bate-papo entre a gente hoje só está sendo filmado, só está sendo gravado, né? Porque a gente faz isso diariamente, a gente discute educação sempre e assim, a minha mensagem é: escolham aquilo que a sua profissão, seja apaixonado por ela. Eu nunca vou me cansar de falar isso. Acreditem e sejam apaixonados por aquilo que escolheram. Porque muitas pessoas têm medo. Eu tenho medo. A sociedade tem medo. Mas se você escolheu a sua profissão, vai com medo. Mas vai. Acredita, aposta. A gente tem que apostar naquilo que a gente ama. Então seja um apaixonado por aquilo que você escolheu. É isso. Mensagem motivadora do nosso querido professor Paulo Pimentel. Foi uma honra dividir a bancada contigo. Muito obrigado pela oportunidade. Você que está gerando oportunidade para o EducarCast. Muito bom tê-lo aqui. Gente, e para finalizar, eu quero pedir a todos que sigam a gente nas nossas redes sociais. No nosso canal no YouTube, no Instagram, no TikTok. E quem ficou até o final, eu tenho novidades para vocês. Nós vamos estabelecer um programa de bolsas de estudos através do EducarCast. E vocês com certeza serão beneficiados. Todos os seguidores do EducarCast serão beneficiados com o programa de bolsa. Então, acione aí o sininho, siga as nossas redes e seja nosso seguidor, porque você com certeza vai se beneficiar com as políticas que nós vamos desenvolver aqui no programa EducarCast. Já estou seguindo, hein? Valeu.